Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 155. Título: Tranquilidade. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus, João 16:33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento, por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A Terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui cadáveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalhos e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, e mais uma vez a espiritualidade amiga nos ampare os esforços de reflexão sobre os ensinamentos doutrinários, com base nesta que é a obra nuclear das nucleares, a fundamental das fundamentais da nossa querida doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos, nós estamos estudando a sua parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Como nós devemos saber, quando nós nos debruçamos sobre o conteúdo doutrinário, antes de ser
de se constituir em uma doutrina filosófica que tem consequências morais, o Espiritismo partiu da experiência e da observação de fenômenos. Kardec define o Espiritismo enquanto ciência experimental, deixando de lado aqui as discussões mais específicas sobre o que isso significa, o que quer dizer isto quando aplicado ao Espiritismo, mas ele o define pela análise das relações que se estabelecem entre este mundo, o mundo material, e o mundo dos espíritos, que cabe ao Espiritismo fazer, desenvolver esta análise, entender como se processa esta relação. Mesmo quando o Espiritismo, no seu processo de formação já melhor compreendido, mais bem compreendido pelo próprio Kardec, nas proporções que ele assumiria, na conformação que ele assumiria como um sistema filosófico, uma doutrina filosófica, ele lança luz sobre fenômenos, mesmo nessas circunstâncias, ele lança luz sobre fenômenos que passam a ser explicados e justificados por essas relações, as relações entre essas duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual. Isso continua sendo sempre uma das atividades primordiais do Espiritismo, dentro do seu escopo, do seu campo de investigação, do seu campo de análise. O agente primordial desses fenômenos que o Espiritismo desvenda, que o Espiritismo descortina, é o que se convencionou chamar de espírito. Através desses fenômenos, a essência do processo investigativo do Espiritismo, conforme Kardec deixa claro no começo do livro O que é o Espiritismo, passa a ser o estudo da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O objetivo dessa parte segunda de O Livro dos Espíritos é exatamente detalhar o que Kardec descobriu, o que foi possível descobrir através desse processo de investigação, através do fenômeno que Kardec empregou, interagindo com esses mesmos espíritos que produziam os fenômenos chamados espíritas ou mediúnicos, sobre o que e quem são esses espíritos, afinal de contas. De onde eles vêm, para onde estão caminhando, como se comportam, como se relacionam, como é que eles existem e como, mais uma vez, eles estabelecem relações conosco, com o nosso mundo material. Sobre esse último aspecto, o das relações com o mundo material, o Livro dos Médiuns, obviamente, desenvolveu essa parte de uma forma mais sistemática e mais minuciosa, inclusive procurando orientar os espíritas a melhor maneira de proceder essa relação de forma sistemática e consciente, através das sessões mediúnicas. Mas, filosoficamente, essa questão está introduzida aqui, nesta parte segunda de O Livro dos Espíritos. A premissa mais importante que perpassa toda essa parte segunda é a de que, no fim das contas, os espíritos somos nós mesmos. Na parte primeira, nós vimos que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, cria os dois elementos gerais do universo, o espiritual e o material, ou seja, o espírito com E minúsculo, o princípio inteligente ou princípio espiritual, e a matéria ou princípio material. Elaborado, individualizado, o princípio inteligente dá origem ao espírito com E maiúsculo, que é o objeto de estudo mais direto do Espiritismo e o objeto de estudo direto desta parte segunda. Na questão 76, a primeira da parte segunda, foi dito que os espíritos são os seres inteligentes do universo, povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos, portanto, são seres que são criados por Deus, tendo cada um deles individualmente um começo, um princípio, um ponto onde eles surgiram, mas como inteligências individuais, conscientes de si mesmas, eles estão destinados a existir para sempre, ou seja, são imortais, não é possível destruir o espírito. Também é dito que como Deus jamais está inativo, jamais cessa de criar, ele está sempre criando novos espíritos, mas eles surgem da sua criação e não uns dos outros, como os seres humanos ou os animais se reproduzem de forma sexuada. Os espíritos não saem uns dos outros. Eles são criados diretamente por Deus. Os espíritos estão ao nosso redor, vivem em uma dimensão paralela, invisível aos olhos físicos de forma normal, sem o recurso dos fenômenos mediúnicos, que é o mundo espiritual.
e estão envoltos em um tipo de matéria mais sutil que aquele que nós temos o costume de chamar de matéria aqui no planeta, aqui na Terra. Estão sempre acompanhados, isso é muito importante para as questões que nos cabem hoje, de um corpo fluídico, um revestimento que é constituído de uma matéria muito sutil, uma matéria quintessenciada nos termos usados na doutrina, que é um corpo fluídico chamado de perispírito. Por meio desse perispírito, os espíritos, inteligências, como nós já apresentamos, a doutrina nos apresenta, eles podem interagir com o que está ao seu redor, com o resto da criação, o resto da existência. Mesmo no próprio mundo espiritual, afinal de contas, apesar do nome mundo espiritual, os pensamentos dos espíritos se deslocam nesse mundo através de um fluido, o fluido universal, que é uma forma de matéria. A forma mais sutil que existe de matéria, que é um instrumento pelo qual o pensamento se desloca. Por meio do perispírito, os espíritos são capazes de, vinculando-se aos médiuns, produzir os chamados fenômenos mediúnicos, que despertaram a atenção de Kardec e ensejaram o nascimento da nossa doutrina espírita. Posto isso, outra questão muito importante para as perguntas que nos cabem hoje é nós nos lembrarmos de que os espíritos são muito diferentes uns dos outros. Cada espírito tem as suas qualidades, como tem também os seus defeitos, as suas imperfeições. Tem suas características morais e o seu cabedal intelectual. Isso significa que alguns espíritos sabem mais do que os outros, que alguns são melhores do que os outros, são mais moralizados do que os outros, mais ou menos virtuosos, mais ou menos viciosos. E eles estão justamente num processo de ascensão para tentarem evoluir das posições mais inferiores, ou seja, aquelas que têm mais limitações intelectuais e mais vícios e mais imperfeições morais, para aquelas que têm mais desenvolvimento intelectual e que estão com um somatório mais elevado de qualidades morais. Essa conceituação dos espíritos nos foi trazida no primeiro capítulo dessa parte segunda, dos espíritos. Partindo desse princípio de que os espíritos precisam progredir, se aperfeiçoar, estudou-se o capítulo da encarnação dos espíritos. O momento em que os espíritos realmente mergulham na matéria, se vinculam à carne, que é a condição que nós estamos, os espíritos encarnados, vivendo as experiências da matéria. Para cultivar nessas experiências uma série de aprendizados e trabalhar, exercer uma série de tarefas. Da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual, é um capítulo que aborda o movimento inverso, ou seja, o movimento pelo qual o espírito encarnado, vinculado ao corpo físico, retorna ao mundo espiritual, desencarna. O capítulo da pluralidade das existências trata do princípio de que esse mergulho do espírito na vida material, para progredir, para acelerar o seu progresso, a encarnação, ele se dá em vários momentos, se dá em uma quantidade maior do que apenas uma única vez. O espírito, portanto, reencarna. Ele passa por várias encarnações até viver todas as experiências que ele precisa viver para se depurar e para se desenvolver. Entre uma encarnação e outra, nós vivemos a vida no mundo espiritual, precisamente porque nós desencarnamos. É sobre ela que trata o capítulo 6º da vida espírita. E é nesse capítulo que nós estamos. Portanto, o nosso objetivo nesse capítulo é entender como é que é a vida do espírito propriamente, quando ele não está vinculado ao corpo físico, entre uma encarnação e outra, nesse processo de desenvolvimento por que ele passa. Nós já vimos o subtítulo Espíritos Errantes, que conceitua exatamente o que é o espírito durante esse intervalo entre uma encarnação e outra, deixando claro que o espírito é o mesmo ser, ele preserva as mesmas qualidades e as mesmas imperfeições, portanto não é por ter desencarnado que o espírito passa a ser algo totalmente distinto do que ele era na vida material, que alguém que desencarnou não virou um santo, não virou um espírito depurado apenas por conta disso, ele tem a mesma essência. No subtítulo Mundos Transitórios, nós estudamos mundos onde só existem espíritos desencarnados, não existe, portanto, nenhuma vida material, não existe a encarnação dos espíritos. Estudamos também o subtítulo Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, que é bem autoexplicativo, ele vai tratar
como é que nós sentimos e percebemos as coisas depois da morte. Portanto, é um subtítulo muito esclarecedor para nós que não sabemos exatamente como é isso, não nos lembramos exatamente de como é isso, e naturalmente temos curiosidade sobre como são essas percepções e sensações no mundo espiritual. Complementando esse subtítulo, nós temos ainda o ensaio teórico das sensações dos espíritos e, finalmente, a escolha das provas, que é um subtítulo que trata do planejamento, da preparação do espírito, ainda no mundo espiritual, para vivenciar a sua próxima encarnação, que vai envolver aí, como nós dissemos, uma série de tarefas, de esforços que ele vai ter que desenvolver e também provações ou mesmo expiações, experiências difíceis que irão testá-lo e estimulá-lo a se tornar um espírito melhor. Depois desse caminho todo, nós estamos presentemente no subtítulo longo, As Relações no Além-Túmulo. Bem, todo esse trabalho de Kardec que nós estamos estudando envolve uma espécie de etnografia, né, de uma análise sociológica, ou com perdão da expressão que é terrível, porque nós estamos falando de espíritos e não propriamente do ser humano, que é o espírito encarnado, mas uma espécie de análise antropológica, botando muitas aspas aí, do mundo espiritual. O que Kardec está fazendo no seu trabalho é interagindo com os espíritos, investigá-los para saber como é que eles são, como é que eles se relacionam entre si, como é que é a ordem social no mundo espiritual e também nas suas relações com o mundo material. Essas questões, a partir da questão 274 de O Livro dos Espíritos, elas ilustram esse enfoque com a máxima clareza possível, que o objetivo é exatamente saber como é que os espíritos desencarnados interagem entre eles mesmos, deixando de lado, nesse momento, a relação deles com o mundo material, que é o foco, como nós dissemos, do espiritismo como ciência prática, experimental. O objetivo aqui é tentar descobrir como é que eles lá no mundo espiritual se relacionam entre eles, como é que eles se subordinam uns aos outros, como é que eles se estimam e se consideram. Esse subtítulo começa tratando de hierarquia. Na questão 274 é dito que, da diferença entre os espíritos, dado que eles estão evoluindo, deriva uma hierarquia irresistível. Os espíritos superiores têm uma ampla autoridade em relação aos inferiores no mundo espiritual. E lá, só esses caracteres intelectuais e morais que o espírito já conseguiu adquirir é que estabelecem essa relação hierárquica. Não existem as questões do mundo material no mundo espiritual, como a família em que a pessoa nasceu, o país, a circunstância ou mesmo a astúcia que ela tem para conseguir poder econômico ou político, que determina ascensões ou rebaixamentos de posições sociais na Terra. No mundo espiritual isso não existe. Existe apenas a posição que o espírito ocupa na escala evolutiva universal. Seja ele um espírito mais elevado ou menos elevado, é isto que vai determinar a posição que ele ocupa, a sua evolução intelectual e a sua evolução moral. Na questão 278, perguntou-se se os espíritos dos diferentes níveis evolutivos percebem a presença uns dos outros. E os espíritos responderam sim e não, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Os espíritos superiores, diz também a questão 279, podem ir a toda parte, conforme o seu grau evolutivo. Já os inferiores têm espaços que são interditos a eles. Eles não podem, por exemplo, ir aos mundos superiores, onde eles não seriam compatíveis, seriam apenas elementos de perturbação. Também é dito que os espíritos bons se ocupam de tentar estimular os inferiores a progredirem, a se tornarem melhores, é uma missão que eles exercem subordinados a Deus, subordinados à lei divina, e que os maus, ao contrário, insistem em tentar seduzir os outros para o seu caminho equivocado. Pelo despeito que lhes causa, dizem os espíritos, o não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem.
querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Se eu não conseguir chegar numa condição melhor, eu não quero que ninguém chegue e por isso eu tento atrapalhar. Feitos esses esclarecimentos, a primeira questão que efetivamente nos cabe hoje é a 282, em que Kardec pergunta: como se comunicam entre si os espíritos? Um elemento essencial da relação entre dois seres é a sua comunicação. Portanto, natural que Kardec faça essa pergunta. Resposta: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Para que nós nos comuniquemos na Terra, nós precisamos usar o corpo físico e os instrumentos materiais de diferentes maneiras. Né? A forma mais básica, nós podemos mover os nossos membros, mover os aspectos, os elementos do nosso corpo físico para fazer gestos que, de acordo com o senso comum, com as convenções de cada sociedade, significam alguma coisa, passam alguma mensagem. Pare, ok, né? Nós estamos nos comunicando. Através da fala, nós nos comunicamos uns com os outros, dentro dos idiomas que existem no planeta. Nós mobilizamos o nosso aparelho vocal para produzir sons. Esses sons, através do ar, se transmitem e são recepcionados pelo aparelho auditivo das outras pessoas, né, e compreendidos intelectualmente, o que estabelece a nossa comunicação. Nós também podemos nos comunicar através da tecnologia, cada vez com aparelhos mais sofisticados. Vocês estão me vendo através dessa tela. Nós podemos usar cartas, livros, revistas, as redes sociais. A cada dia nós aprimoramos os instrumentos tecnológicos que permitem aumentar o alcance da nossa comunicação. Mas por mais rápido que seja o recurso tecnológico que nós usemos para nos comunicarmos, ele nunca será mais rápido que o pensamento. A velocidade com que nós temos uma ideia se forma na nossa mente, nós voltamos a nossa atenção a alguma coisa e pensamos em alguma coisa, é sempre muito maior do que a velocidade com que nós falamos, escrevemos, qualquer que seja o instrumento que nós usemos. Então, se nós pudéssemos simplesmente pensar e a ideia ser captada pelo nosso interlocutor, não há nenhuma hipótese de comunicação que seja mais rápida do que isso. E é assim que fazem os espíritos. Todo o universo está envolto no fluido universal, a matéria primordial, criada por Deus, como tudo, como nós mencionamos anteriormente. Os espíritos pensam e os seus pensamentos são transmitidos através desse fluido aos outros espíritos. Dependendo da sua elevação, eles podem fazer com que esse pensamento produza efeitos e tenha alcances mais amplos. Né? Em um ponto máximo, e falando em termos gerais, é perfeitamente factível, como diz a resposta, que o pensamento se transmita de um mundo a outro, que percorra distâncias cósmicas. Ele pode produzir esse efeito. Alguns espíritos superiores, os espíritos superiores podem patentear a sua presença irradiando o seu pensamento para todas as partes imagináveis. Então, essa é a linguagem dos espíritos. É pensar e transmitir o seu pensamento através desse fluido. Disso surge uma questão incômoda. Se os espíritos se comunicam pelo pensamento, eles podem esconder o pensamento se desejarem. Nós aqui na Terra, pelas nossas imperfeições, nós fatalmente temos pensamentos que nós não gostaríamos que os outros captassem ou percebessem, né? Então é natural que nós consideremos essa ideia de uma transparência absoluta do pensamento uma ideia inconveniente. Mas a verdade não está aí para nos agradar. É o que diz a questão 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Resposta: não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então, por mais incômodo que isso nos pareça, não faz sentido nós imaginarmos que nós podemos esconder os nossos pensamentos, as nossas essências, dos espíritos superiores, quiçá dos espíritos perfeitos. Quanto mais nós nos afastamos da perfeição, fica mais plausível que o espírito não tenha total acesso à vontade, ao pensamento dos outros.
fica aberta a possibilidade, nessa resposta da questão 283, de que espíritos que acham que isso tem alguma importância, né, ocultem a sua própria presença e, portanto, também os seus pensamentos, né, da percepção dos outros espíritos. Mas isso só pode ser feito em relação a espíritos inferiores a eles. Né? Não faz nenhum sentido que eu ou vocês que nos ouvem, por exemplo, que nós possamos nos esconder de Jesus, enganá-lo, por exemplo, nos ocultar da presença dele, da percepção dele. Isso utilizando o exemplo mais extremo possível de um espírito como Jesus. Né? Espíritos bons, superiores, também. Não faz sentido que nós nos escondamos, consigamos ocultar o que nós pensamos da percepção deles. Gostemos disso ou não. E Kardec continua na questão 284. Como podem os espíritos, não tendo mais corpo, constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Resposta. Constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Como nós sabemos, o espírito não vive no mundo espiritual como uma abstração etérea, um nada confundido com todo o resto, né? Um puro nada que a gente não pode nem conceber. Ele se apresenta e se distingue do que o cerca por meio de um corpo, o corpo fluídico que nós já mencionamos, que é o perispírito. Então é ele um instrumento pelo qual os espíritos podem perceber e reconhecer as individualidades alheias, acompanhado naturalmente dos fluidos que cada espírito emite, dos pensamentos que cada espírito emite. Na mesma linha vai a questão 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Resposta: perfeitamente, e assim de geração em geração. Kardec insiste numa subpergunta A. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? A resposta: vemos a nossa vida passada e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra, isto é, a vida espiritual. O texto convencional da resposta termina aí, mas na quinta edição francesa do Livro dos Espíritos, Kardec acrescentou uma errata, que foi traduzida há alguns anos para o português. A gente encontra essa errata na internet, em que Kardec sugeria acrescentar a essa resposta a seguinte nota: os espíritos também podem, quando necessário, se reconhecer pela aparência que tinham quando vivos. Ao espírito que acaba de chegar e ainda pouco familiarizado com seu novo estado, os espíritos que o vêm receber apresentam-se sob uma forma que lhe permite reconhecê-los. Então, a resposta original, ela se limita a expressar que os espíritos, percebendo em maior ou menor extensão a sua trajetória própria quando eles estão desencarnados, eles se, novamente com perdão da expressão, se debruçam sobre a própria vida física que acabaram de deixar, a sua última encarnação, como se estivessem sobre um livro e podem perceber a sua vida, a sua trajetória como sobre um livro. E ao mesmo tempo também podem ver algo da vida dos outros, da vida alheia, e reconhecer os personagens da trama desse livro, da trama das suas vidas, que também deixaram o mundo físico e passaram para o mundo espiritual. E assim eles se identificam e se reconhecem no mundo espiritual. A nota de Kardec, acrescentada como errata, ela torna, de certo modo, essa resposta mais clara e mais objetiva. Kardec enfatiza o papel do perispírito nessa nota. É mediante o perispírito que os espíritos podem assumir a forma que desejarem para facilitarem a identificação daqueles espíritos recém-desencarnados que ainda não conseguiram se inteirar muito bem da sua nova situação, do fato de que desencarnaram. Muitos não sabem sequer que desencarnaram, não sabem que seus corpos morreram, estão confusos, em estado de perturbação, e aí não é tão fácil para eles reconhecerem os desencarnados dessa forma, né, percebendo-lhes as trajetórias, né, como a resposta geral especifica, apresenta. Então, é preciso que os espíritos que os recepcionam modulem os seus perispíritos para se fazerem reconhecíveis. Mas, no fim das contas, em qualquer que seja o caso, o reconhecimento entre os espíritos se dá sempre através do perispírito, das emanações fluídicas e dos pensamentos que os espíritos emitem. E nós concluímos com a questão 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos?
Assim que a gente desencarnar, a gente vai ver os nossos entes queridos e amigos que desencarnaram antes de nós? Resposta: imediatamente, nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. O tão naturalmente desejado reencontro com os nossos amigos e entes queridos desencarnados pode se dar em momentos diferentes. Vai depender de nós estarmos prontos, de nós já nos termos desligado o suficiente da matéria, de nós já estarmos aptos a este encontro. Vai depender também da situação em que eles próprios estiverem. Mas, de qualquer forma, essa é uma promessa maravilhosa, uma consolação profunda que o Espiritismo nos oferece. Essa certeza de que não apenas os nossos entes queridos e amigos desencarnados não estão perdidos para nós perpetuamente, como não existiremos, assim como eles não existem no além-túmulo, como vapores difusos ou nadas abstratos que não têm nenhuma relação com o mundo exterior, mas como seres individualizados que se reconhecem, se entendem, se estimam e continuam a se amar. Esse é o nosso destino e essa é a convicção que nós precisamos fortalecer enquanto espíritas. Que os bons espíritos nos ajudem nesses esforços. Muita paz.